Então, nós vamos começar aqui o nosso estudo. Nesse momento, nós estamos aí na nossa série Jesus e o Evangelho no Antigo Testamento, que é um esforço nosso de entender um pouco mais como que as Escrituras, não somente do Novo Testamento, mas de todas as Escrituras, né, Novo e Antigo Testamento também, nos falam sobre Jesus Cristo. Então já temos algumas semanas que nós estamos aí, passamos por várias coisas, maneiras de interpretar, maneiras de como olhar para o Antigo Testamento e vamos continuar agora. Na semana passada fizemos um, um estudo mais prático, né, pegando um texto e analisando esse texto, e hoje nós faremos da mesma forma. Irmãos, fazendo aqui uma breve recapitulação do que temos estudado, o nosso objetivo é que nós tenhamos um olhar para o Antigo Testamento assim como ele é, que é o quê? Palavra de Deus. Então, o nosso objetivo nesses estudos é que nós não tenhamos medo de ler o Antigo Testamento e nem tenhamos aquela impressão de distanciamento muito grande do Antigo Testamento, mas que o enxerguemos como palavra do Senhor e textos e verdades para edificar a nossa vida. Lembrando sempre, nunca podemos esquecer, que o Antigo Testamento foi o fundamento do ensino e pregação de Jesus e dos apóstolos. Então, tanto Jesus, no seu ministério e com tudo aquilo que ele fez e ensinou aos discípulos, e os discípulos depois na igreja primitiva, aqueles que foram os ensinamentos dos discípulos, estavam todos assentados sob a base do Antigo Testamento. Então nós, assim como foi na igreja primitiva, assim como o Espírito Santo usou as escrituras do Antigo Testamento para edificar a igreja primitiva, ele usa também o Antigo Testamento para edificar a sua igreja hoje. Mas qual é a grande diferença e por que nós estamos fazendo esse estudo? Porque nós devemos ler o Antigo Testamento não separando-o da história, mas lendo-o dentro de um contexto da vinda de Cristo e de uma interpretação que passa por Cristo. Então, nós já vimos alguns aspectos desse até de maneira exaustiva em outros estudos, e eu gostaria de fazer uma recapitulação aqui do último estudo. Aqueles que não acompanharam os primeiros estudos estão todos aí na página da igreja no Facebook, também na página da igreja no YouTube. Então pode procurar, assistir, você terá aí a base e o fundamento para todos esses estudos aqui. Mas fazendo uma recapitulação do estudo passado, lembrando, aqueles que quiserem fazer perguntas ou participar, fiquem à vontade. Eu dei uma dica, que eu falei que a cada estudo agora eu daria uma dica para melhorar a nossa leitura bíblica, a leitura e a apreensão do ensino. A primeira dica que eu dei semana passada foi ler a Bíblia, o texto bíblico, seja versículo, seja capítulo, seja uma perícope, ler o texto que nós estamos meditando várias vezes, muitas vezes, o mesmo texto, ler de novo, ler mais uma vez, e ler em versões diferentes. E eu trouxe aqui um exemplo de como uma leitura em vários aspectos, em várias traduções diferentes, podem nos ajudar na compreensão daquele texto. Sabendo que o texto é uma tradução, que o texto original, seja em grego, seja em hebraico, que foi inspirado por Deus, a tradução ela vai ter variações de uma para outra. Depende do contexto, depende da língua, do idioma, então, do trabalho do tradutor. Então, ler o texto bíblico em várias traduções, ou pelo menos mais de uma, nos ajuda a ter uma boa compreensão do texto bíblico. Não é incomum nós lermos um texto e encontrar uma palavra ali que nós já não é tão usada no nosso idioma. E nós passamos por cima ali sem entender a profundidade daquilo. Por exemplo, Romanos usa mais de uma vez a palavra jactância. Jactância é uma palavra não comum no nosso uso comum da língua portuguesa. Então, eu posso ler aquilo, entender, ver jactância e não entender o que está falando. Ao passo que se eu pego uma outra tradução, ali está falando de orgulho ou de soberba, e aí eu tenho uma melhor compreensão do texto. Então, essa foi uma primeira parte do estudo de semana passada, né? Uma dica de leitura. E nós vimos também o texto de Êxodo, capítulo 14, versículos 5 a 31. Então, o texto de Êxodo 14
narra a travessia do Mar Vermelho, a saída do Egito, a libertação do Egito, passando pelo Mar Vermelho, chegando no outro lado e o exército egípcio sendo morto ali naquele mar, e Moisés sendo usado por Deus e também representando o povo. Então, na semana passada, nós vimos esse texto como a libertação do Egito, mas uma libertação que apontava também para uma libertação futura e uma libertação maior, uma libertação mais importante. Então, nós vimos isso na semana passada. Agora, a respeito do nosso estudo de hoje, eu vou repetir a pergunta que eu fiz na semana passada, né? Alguma técnica é necessária para leitura? Alguém está me falando que o vídeo parou aqui? Oi, voltou o vídeo? Tinha dado uma parada. Eu estou dando uma pausa aqui porque alguém falou aqui que o vídeo travou. Voltou? Ok. Então, voltando aqui ao texto. Beleza. Ok. Então, voltando. A técnica necessária é a técnica da leitura e interpretação. Mas quanto melhor soubermos fazer essa leitura e essa interpretação, mais proveitosa será a nossa leitura bíblica e melhor proveito nós teremos. Então, uma segunda dica que eu gostaria de dar, a primeira foi ler o texto várias vezes, em várias versões diferentes. Hoje eu queria dar uma dica que é a seguinte: leia o texto bíblico em seu contexto literário, histórico e teológico. Eu vou explicar cada ponto desse com alguns exemplos para nós entendermos. Pode parecer que isso é uma técnica assim muito difícil que vai tornar a leitura bíblica até algo mais complexo do que às vezes já é. Mas não é isso. Os irmãos vão perceber que esses três tópicos que eu coloquei são coisas que nós já fazemos, só que nós fazemos às vezes sem perceber que estamos fazendo. Então, quando nós fazemos agora de maneira mais perceptiva, mais objetiva, nós temos um ganho melhor na leitura bíblica. Então, para ler um texto bíblico e ter melhor proveito, melhor aprendizado, eu preciso ler, primeiramente, esse texto dentro do seu contexto literário. O que é ler um texto num contexto literário? É entender que esse texto, seja um versículo, uma frase ou um grupo de versículos, ele não está solto ali naquele texto. Então eu não posso pegar João capítulo 15 e interpretar João capítulo 15, esquecendo de João capítulo 14, capítulo 13 e João capítulo 16 e capítulo 17. Os textos que estão ao redor do texto que eu estou lendo, eles formam o contexto literário. E por que é importante? Porque o contexto literário vai nos dar a chave de uma melhor interpretação. Alguém falou que travou de novo? Eu queria que alguém me desse um retorno aí. Vou apareceu uma outra mensagem aqui para mim que travou. Vocês dão um ok para mim, por favor? Vou aguardar pelo menos um ok aqui. Beleza. Então vamos lá. Então, esses textos em volta, eles vão nos mostrar, eles vão nos ajudar a interpretar. Um exemplo que eu lembrei aqui, não tinha nem preparado ele não, mas eu lembrei dele, é Marcos capítulo 8, versículo 22. É um texto que se nós não lermos o contexto literário, nós não vamos entender. É a passagem que Jesus cura um cego tendo que tocar nele duas vezes. Ele toca uma vez, ele não volta a enxergar direito e Jesus toca de novo. Se nós não lermos esse texto dentro do contexto literário, nós não vamos compreender por que Jesus teve que tocar duas vezes nele para ser curado. Então, o contexto literário, ele vai nos ajudar a interpretar o texto. Então, eu coloquei um exemplo aqui, Romanos capítulo 1, versículo 16. Esse texto é muito conhecido, creio que muitos irmãos estão assistindo, vão saber esse texto de cor. Esse texto diz assim, início da carta de Paulo aos Romanos: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, um texto muito conhecido, perdão, um texto muito conhecido que, por já estarmos muito familiarizados com esse texto, nós vamos pensar assim: eu estou entendendo esse texto bem. Tá, mas o que é evangelho? Suponha que
alguém esteja na igreja a primeira vez e está ouvindo um sermão sobre esse texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16. E ele vai falar assim: pois não me envergonhe do evangelho. Pois bem, o que é o evangelho? Então, nós podemos ficar quebrando a cabeça tentando encontrar o que é o evangelho, quando essa resposta está no próprio contexto literário. Se nós lermos a carta de Paulo aos Romanos desde o início, eu vou ler aqui o capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Paulo vai dizer assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, olha, evangelho mais uma vez, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Então, o evangelho foi algo prometido. Este evangelho, mais uma vez, diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqui ele deu o conteúdo do evangelho. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Então, olha bem, não me envergonhe do evangelho. Mas o que é evangelho? O próprio contexto está ensinando. Então, ao ler um texto bíblico, nós teremos muito maior proveito se nós atentarmos ao contexto literário, ao que está escrito antes, ao que está escrito depois. Isso nos ajuda muito. Como eu falei, nós fazemos isso. Nós lemos um texto em sequência, mas muitas vezes não percebemos o quanto um texto pode explicar outro texto. Então, ler o texto no seu contexto literário. Nós também temos que ler o texto no seu contexto histórico. Isso é muito importante para que nós entendamos que algumas coisas estão dentro da história do texto. Nós temos o hábito de pensar versículos e aplicar esses versículos a nós. O texto que eu separei para exemplificar é um clássico disso. Nós pegamos textos, desconectamos esse texto da sua história e aplicamos diretamente a nós, como se o autor bíblico estivesse olhando nos nossos olhos e falando para nós. Então, vamos ver o texto de Atos, capítulo 16, versículo 31 a 34. Diz assim: responderam-lhe, Paulo e Silas conversando com o carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Voltando aqui então. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Quem de nós nunca usou esse texto para alguém ou para nós mesmos, querendo dizer assim: olha, não preocupa não, porque se você crê no Senhor Jesus, você e toda a sua casa será salva. Será? Será que o texto está falando isso para mim, para você e para todas as pessoas? Vamos ver a continuidade do texto? E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Ó, casa novamente. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, novamente aí, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então, qual é a questão? Se nós separarmos esse versículo, crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, irmãos, eu dei uma pausa aqui porque para mim tinha parecido aqui que tinha parado, tá? Então, a hora que acusar aqui para mim que parou, eu vou voltar de onde eu estava. Então, se eu retirar esse versículo, crê no Senhor Jesus, alguém me dá um retorno aí onde parou, por favor? Vamos fazer assim, se travar, os irmãos me voltam já nas mensagens dizendo aonde parou. Então, voltando o texto, diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, o que acontece é que eu não posso tirar esse texto do seu contexto histórico e falar isso para qualquer um. Como se qualquer um que cresce, toda a família seria salva. Porque se fosse assim, toda a família do crente deveria toda ela ser salva. Mas esse texto tem um contexto histórico. Esse texto está dizendo para aquele carcereiro. Lucas, quando escreve Atos, ele está narrando uma história. Ele está narrando a história de Paulo e Silas que encontraram com aquele carcereiro, que estavam lá na prisão com ele. E eles estão narrando a história de que aquele homem queria se matar por achar que os presos iam fugir. Aí está contando a história de Paulo falar que ele não mata. Não, não se mata, nós estamos todos aqui. E está contando a história daquele carcereiro dizendo: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo dizendo: olha, se você crer, você vai ser salvo, mas não só você, e a sua casa. Aí Lucas conta que ele creu
e toda a família dele foi salva. Então, olha só, nós não podemos ler um texto fora do seu contexto histórico, porque se isso acontecer, nós perderemos muitas informações do texto e essa não é a leitura mais justa que nós podemos fazer do texto, até porque poderemos fazer promessas para outras pessoas que a Bíblia nunca fez. E nós devemos ler o texto dentro do seu contexto teológico. O que é contexto teológico? Contexto teológico são as verdades mais amplas das Escrituras. Então, por exemplo, todos nós sabemos que a salvação é pela fé. Então, pode ser que eu esteja lendo um texto e esse texto específico que eu estou lendo dá a impressão de que a salvação não é somente pela fé, mas também pelas obras. Só que eu sei que a Bíblia, de maneira geral, ensina a salvação somente pela fé. Então eu não posso pegar um ensino que aparentemente, apenas aparentemente, está contradizendo o todo da Escritura e achar que ele está destoando das Escrituras. Eu devo ficar com o todo da Escritura e tentar entender aquele texto dentro do contexto teológico das Escrituras. É muito comum isso acontecer com Tiago, porque Tiago vai falar muito de fé e de obras. Então ele vai dizer: a fé sem obras é morta. E pode dar a impressão de que ali Tiago está falando que a salvação não é só pela fé, mas também por obras. E aí há aquele conflito: nossa, mas aqui está estranho, porque está parecendo que é isso. Toda a Escritura fala de salvação somente pela fé e nunca pelas obras. Se Tiago está falando de obras, o ponto de partida nosso é que ali ele está querendo dizer outra coisa, e não que a salvação é pelas obras. Então nós temos que ler um texto dentro do seu contexto teológico, dentro do contexto teológico das Escrituras. E um exemplo que eu trouxe aqui, para exemplificar isso, é Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6, que diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Então, esse texto é muito usado por alguns que querem provar que o homem pode perder a sua salvação. Ah, mas olha lá Hebreus capítulo 6, que está dizendo que alguém pode cair da salvação e depois não tem como voltar. Aí nós devemos ler esse texto dentro do contexto maior das Escrituras. As Escrituras, num todo, ensinam que o homem perde a salvação? Não. As Escrituras ensinam que o homem pode conhecer de fato a Jesus e receber o Espírito Santo e depois ter o Espírito Santo retirado? Não, em nenhum lugar. A Bíblia ensina, mostra alguém que de fato era servo de Deus e deixou de ser servo de Deus? Não. Então a Bíblia, num todo, ela mostra, ensina que o homem não perde a salvação. Se 3 versículos parecem que diz o contrário, então nós precisamos entender esse texto à luz do contexto. Nós devemos entender que o homem não perde a salvação e, a partir daí, tentar entender o que esse texto está dizendo. Então, a leitura bíblica deve ser dentro do contexto maior das Escrituras. Como eu disse antes, irmãos, pode parecer um exercício muito difícil isso. Nossa, mas toda vez que eu leio, eu vou ter que pensar no contexto literário, vou ter que pensar no contexto histórico, vou ter que pensar no contexto teológico. Mas isso, como eu já falei, é algo que nós fazemos naturalmente. Nós apenas não percebemos que fazemos isso. Agora, a partir de hoje, quando nós lermos a Bíblia, se nós tão somente tivermos a noção de que os contextos nos ajudam a entender o texto, nós vamos ter muito mais facilidade em entender os textos bíblicos e vamos ter uma leitura muito melhor das Escrituras, ok? Então, eu estou encerrando essa segunda dica. Quem tiver alguma dúvida, alguma questão, pode mandar aí nos comentários. Então, essa é a segunda dica para interpretar a Bíblia, para ter uma leitura mais proveitosa. A primeira é ler o texto várias vezes e em diferentes versões, e a segunda dica é ler o texto dentro do seu contexto literário, histórico e teológico. Lembrando que nós, quanto maior for a nossa familiaridade com o texto bíblico, mais fácil nós vamos cumprir essas etapas aqui. Quanto mais eu ler a Bíblia, quanto mais eu me familiarizar com ela,
quanto mais eu estudá-la, melhor vai ser o meu ganho na leitura e na interpretação das Escrituras. Tendo passado então por essa dica de interpretação, nós vamos entrar no nosso texto. Antes, eu gostaria de fazer duas lembranças do estudo passado, que para encontrar Jesus e o Evangelho no Antigo Testamento, eu preciso saber o que é Jesus, quem é Jesus e o que é o Evangelho. Eu vou fazer aqui meramente um breve resumo. Quem não assistiu o estudo da semana passada, volte no estudo da semana passada, na parte 3, e veja o que é o Evangelho e quem é Jesus, para que nós, tendo esse entendimento, consigamos encontrar esses aspectos no Antigo Testamento. Aqui eu vou fazer um brevíssimo resumo do que é o Evangelho e de quem é Jesus. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para pagar pelos pecados de todos quantos confiem nele para a salvação, sendo declarados justos por meio da fé, vivendo agora em paz com Deus como parte de seu povo. O Evangelho, então, é uma boa notícia de que pecadores podem alcançar a salvação não por suas obras, mas crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando alcança-se essa fé, quando cresce em Jesus, então esse pecador é justificado dos seus pecados, a culpa é retirada, ele passa a ser da família de Deus e viver em comunhão com Deus. Então isso é o Evangelho, essa mensagem de salvação. E quem é Jesus? Uma pergunta importantíssima, porque Jesus aqui não significa meramente o personagem histórico que praticamente se tornou cultural, mas Jesus ele tem uma ligação muito íntima, muito próxima com a própria mensagem do Evangelho. Então, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus que se encarnou, tornando-se um único mediador entre Deus e os homens, capaz de cumprir, em favor daqueles que veio salvar, as exigências da lei que os aprisionavam debaixo do pecado e da ira de Deus, o Salvador. Então, quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus que se tornou homem, e ele se tornou homem sem deixar de ser Deus, para ser o único mediador, o único que pode fazer uma ligação do homem com Deus e de Deus com o homem. Sendo esse, como mediador, o que ele faz? Paga a culpa, a pena do pecado na cruz daqueles que ele veio salvar e liberta esses que ele salvou da escravidão da lei e do pecado, tirando a ira de Deus de sobre ele, porque ele assumiu a ira de Deus. Então, se a mensagem do Evangelho é a mensagem de que há salvação para o pecador por meio da fé, Jesus é o alvo dessa fé. E quando a fé é colocada sobre Jesus, o homem então é perdoado, limpo dos seus da culpa do seu pecado e tem comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo e não por outro meio. Então, isso é o Evangelho e esse é Jesus Cristo. E são essas duas coisas principais que nós devemos buscar sempre encontrar nos textos do Antigo Testamento. Bom, sabendo disso então, nós vamos para o nosso texto de hoje. Eu não vou ler aqui todo o livro de Ruth, apesar de não ser um livro muito grande, são apenas 4 capítulos, mas eu vou contar a história, dar um pequeno resumo da história de Ruth aqui, e vou também ler alguns textos, nós vamos fazer algumas leituras-chave dessa passagem, desse livro, para nós entendermos. A primeira coisa que eu gostaria de dizer, irmão, sobre ler o livro de Ruth e encontrar nele o Evangelho e Jesus Cristo, é que essa leitura vai ser um pouco diferente da leitura que nós fizemos de Êxodo 14 na semana passada. Você também que não viu o estudo semana passada, volte lá e veja a parte 3. A leitura de Êxodo, capítulo 14, a maneira de interpretar aquele texto, nós chamamos de uma maneira tipológica. O que é isso? Alguns aspectos da narrativa servem de tipos, modelos daquilo que aconteceria futuramente de maneira muito maior. Então, nós temos 3 aspectos principais ali que serviam de modelo de uma realidade maior e de uma realidade espiritual. O primeiro, talvez tenham mais, mas 3 que são principais. O primeiro modelo é o Egito. O Egito, na narrativa de Êxodo, capítulo 14, é o local onde o povo de Israel era escravizado, era oprimido e era o lugar onde eles caminhavam para a morte.
Então, no texto, a narrativa aponta o Egito como esse lugar. Egito, nesse sentido, está servindo como um modelo daquilo que aprisiona o homem espiritualmente falando, que é o pecado, que é Satanás, que é o mundo. Então, o Egito é um modelo menor de uma realidade maior, que é o pecado que escraviza o homem. Ali temos também Israel. Israel é o povo de Deus, que Deus escolheu salvar para que pertencesse a ele. Israel, ele é, no texto de Êxodo, um tipo, um modelo da igreja. É um modelo menor de uma realidade muito maior. A igreja é muito maior que Israel era. Então, Israel ali apontava para algo que viria, um povo que viria, uma realidade futura. E nós temos também a figura de Moisés. Moisés era o mediador. Ele representava o povo diante de Deus, mas ele também falava de Deus para o povo. Ele era o representante de Deus. Mas Moisés era pequeno, Moisés era pecador, Moisés era limitado. Tanto é que não entrou na terra prometida por causa do seu pecado. Moisés era limitado, mas ele, na figura dele de mediador, ele apontava para algo que viria ainda, algo que seria completo, algo que seria muito maior, que é Jesus Cristo enquanto mediador. Então, quando nós falamos de tipos, modelos, exemplos, nós estamos pensando em coisas menores que apontam para realidades muito maiores, que teriam seu significado preenchido quando Jesus viesse. Os reis de Israel, por exemplo, algumas vezes funcionam como tipos. Eles funcionam como modelos do que Jesus seria, mas Jesus seria de maneira muito maior. A leitura que nós fazemos do livro de Ruth não é uma leitura tipológica, pelo menos não na sua totalidade e não como nós faremos hoje. É uma interpretação que nós fazemos por analogia. É por isso que nós não veremos coisas tão próximas da salvação como nós vimos em Êxodo 14, tanto sequencialmente quanto de modelos ou ações de Deus. Nós vamos ver aspectos presentes no livro de Ruth e que nos mostram o que o Evangelho e o que Jesus fez em prol do seu povo. Ainda que alguns aspectos do livro de Ruth possam ser tipológicos, a nossa interpretação será por analogia, diferente de alegoria. Alegoria é quando eu vejo o texto e eu já tento encontrar algum sentido espiritual nele, sem dar atenção à sua realidade histórica, mas tento criar uma espiritualização do texto. A analogia não. A analogia entende historicamente tudo o que aconteceu na narrativa, mas encontra nela, na narrativa, aspectos que ensinam sobre o Evangelho. Então será essa leitura que nós faremos do livro de Ruth. O título desse estudo, né, vamos dizer assim, é Da Estrangeira ao Rei Jesus, baseado num texto de Alistair Begg. Tá ok? Então vamos lá, irmãos. Ruth, não sei quantos leram aí o livro de Ruth, mas eu vou fazer aqui um apanhado, um resumo do que foi ou do que consta, né, no livro de Ruth. Lembrando aí, quem tiver alguma pergunta, queira dizer alguma coisa, pode colocar nos comentários aí do Facebook. Vamos lá, contexto histórico do livro de Ruth. O livro de Ruth se passa, irmãos, a história acontece naquela época do período dos juízes. Josué havia morrido, aquela geração que entrou na terra de Canaã com Josué havia morrido, aqueles homens que temeram a Deus morreram. Nasceu uma geração que não conheceu o Senhor, não conheceu porque a geração anterior falhou em ensinar sobre o Senhor. Então houve uma geração que viu os atos do Senhor, houve uma geração que ouviu sobre os atos do Senhor e uma terceira geração que sequer ouviu sobre os atos do Senhor. Então essa nação surgiu e o moto, vamos dizer assim, o coro que nós vemos várias vezes no livro de Juízes e o povo não tinha rei e cada um fazia o que achava correto. Várias vezes nós vamos ler isso no livro de Juízes. E Deus levantava alguns juízes para livrar o povo de seus inimigos, mas o povo novamente, por não ter rei, o povo fazia aquilo que achava certo. E o povo pecava contra Deus, se afastava de Deus, e Deus mandava castigo, mandava juízo. Então o contexto do livro de Ruth é esse, o contexto histórico, na época dos juízes.
não tinha rei ainda, Israel já tinha entrado na Terra Prometida, mas era uma época em que Israel não estava nos seus melhores anos, vamos dizer assim, de serviço ao Senhor. Por causa do pecado, Deus castigou Israel com fome. A terra passou por um período de fome, e nesse período de fome, o que acontece? Um homem chamado Elimeleque, ele deixa Belém com a sua família e ele vai para a terra de Moabe. Moabe é uma terra fora dos limites de Israel. Moabe é uma terra considerada estrangeira, um povo que não temia o Senhor. E Elimeleque, então, toma sua esposa, Noemi, seus dois filhos, Malom e Quilion, e eles vão para Moabe, fugindo da fome. Então, olha bem, eles deixam a terra prometida, eles deixam o lugar onde Deus prometeu cuidar e abençoar, e eles vão para uma terra onde o Senhor não tinha compromisso nenhum com aquela terra. Uma terra de ímpios, uma terra idólatra e uma terra pagã. Eles vão para essa terra e os dois filhos de Elimeleque se casam com mulheres moabitas, mulheres que não temiam ao Senhor, Orfa e Ruth. Então, um casa com Orfa, um casa com Ruth. O que acontece é que Elimeleque, marido de Noemi, morre. Também morrem os dois filhos de Noemi, Malom e Quilion. Eles morrem e fica então Ruth sozinha com as duas noras. E o que acontece então? Esqueci de passar aqui, então a fome em Belém, a tragédia lá em Moab, que morre o marido e os dois filhos. E elas agora vão, aí Noemi resolve voltar para a terra, para Belém. Ela resolve voltar para a terra do Senhor. Ela resolve voltar e deixar essa terra aonde não se servia ao Senhor. O que ela faz então? O que ela faz é dizer às suas noras que ficassem junto com as famílias, voltassem, criassem família. É, Só lembrando aqui que eu vou fazer um apanhado geral do livro. Ela ouve que o Senhor está abençoando, Israel volta e o Senhor então restaura a sorte de Noemi quando ela volta para a terra. Várias coisas acontecem e Deus a abençoa novamente. E é esse contexto que nós vamos analisar aqui então. Então, a primeira coisa que eu gostaria que nós observássemos no texto é o seguinte: três mulheres e três caminhos diferentes. Olha só que interessante esses três caminhos que o texto nos mostra em Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim o texto: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras, do lugar onde estivera. E indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. Então, olha bem, os homens morrem, morre o marido, depois os filhos casam, morrem também os filhos, fica Noemi sozinha com as suas noras. Mas as noras estavam na própria terra. As noras não estavam em terra estrangeira. Elas estavam em casa, vamos dizer assim, no seu próprio povo. Noemi então ouve que Deus abençoou Israel, que Deus está restaurando a sorte de Israel e decide voltar. Lembrando, irmãos, que na época aqui de Noemi não tinha INSS, previdência, pensão. Mulheres que não tinham filhos homens ou maridos passavam fome. Elas viviam de ajuda de outros, elas viviam de suporte de outros. Muitas que não tinham bens chegavam mesmo à mendicância. Então ela decide voltar. O que ela diz? Ela vira para as duas noras e fala assim: olha, vamos fazer o seguinte,
cada uma de vocês volta para a casa do pai de vocês, vocês ainda podem casar novamente, podem ter filhos, criar famílias. Eu não tenho filhos para dar para vocês. No texto, se nós continuarmos lendo, Noemi vai dizer para elas: eu já estou velha, não vou ter filho. Ainda que eu tivesse filhos, vocês não iam esperar os filhos crescerem para casar com eles, então voltem para a casa de vocês, vão viver a vida de vocês. É interessante que as duas noras tomam caminhos diferentes. Orfa, ela abraça Ruth, Noemi, chora, mas vai embora. Volta para a casa dos pais. Volta para a vida que ela tinha antes. Ruth, diferente. Ruth não volta para a vida que ela tinha antes, mas ela permanece com Noemi. Então nós vemos aqui três mulheres e três caminhos diferentes. Nós vemos Noemi. Noemi que saiu da casa do Senhor, da terra que Deus havia dado, saiu daquele lugar onde Deus prometeu abençoar e foi procurar, certo que ela foi conduzida pelo marido, mas eles foram procurar alimento, sobrevivência, longe da terra que o Senhor havia prometido bênção. Então nós vemos um caminho de arrependimento, um caminho de volta daquela que conheceu a Deus, o Deus de Israel, aquela que conheceu a provisão do Senhor, foi para fora, mas agora decide retornar para a terra do Senhor. Nós temos o caminho da idolatria. Irmãos, eu escrevi aí órfã, mas não é órfã, não, é órfã, tá? Ignorem esse sinalzinho ali. Então, órfã, ela toma o caminho da idolatria, que é tão somente o caminho da permanência na idolatria. O povo de Moabe não era um povo que temia o Senhor. O povo de Moabe era um povo idólatra, tinha os seus deuses, tinha a sua religião pagã, as suas cerimônias pagãs, e voltar para a casa dos pais significava voltar para tudo isso. Se os irmãos lembrarem de Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e fala assim: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E lá no final, dentre tantas coisas que aconteceu, o texto diz assim: e Abraão sempre foi sentido ao Neguebe, ou seja, ele nunca fez menção de voltar. Por quê? Abraão voltar para a sua antiga terra e para a família significava voltar para os antigos deuses, para a antiga religião, para aquilo que ele era antes. Então esse é o caminho de Orfa. Ela tomou conhecimento do Deus de Israel, porque certamente Noemi testemunhou do Deus de Israel para elas. Ela conheceu, mas ela preferiu ficar do jeito que estava. Ela preferiu voltar para a religião dela, para a casa dela, e mesmo conhecendo o Deus de Israel, decidiu não ter nenhum comprometimento com ele. E existe o caminho de Ruth, que é o caminho de uma nova vida. Olha bem, irmãos, eu vou colocar um texto aqui daqui a pouco que vai demonstrar como Ruth, ela tinha de fato, não era meramente apego a Noemi. Não é que ela só amava Noemi e foi acompanhar Noemi, mas algo muito importante aconteceu na vida de Ruth e é demonstrado pelo texto. O Israel está dizendo aqui que existem um grupo de pessoas que usam textos 14, 15, 16 para justificar uma heresia. Qual heresia, Israel? Coloca aí, vai escrevendo aí, coloca qual heresia que é que nós vamos discutir aqui. Olha o texto, capítulo 1, versículo 16. Esse texto, antes de ler, é um texto que eu já vi até em convite de casamento. Não é pecado colocar esse texto em convite de casamento, não. Não é o melhor texto, porque não está falando de casamento. Mas olha bem. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, será que aqui, o que significa isso, né? Será que Ruth está fazendo uma declaração de amor para a sogra? Será que Ruth está, tão somente por amar muito Noemi, ela decidiu ficar com ela? Se nós lêssemos ali o início, aonde que é, não insista para que eu te deixe, não me obrigue a não ir com você, onde você for eu vou, onde você pousar eu vou pousar e tal. Ali tudo bem, poderia ser meramente uma demonstração de amor, amizade, mas olha o que ela diz: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O que Ruth está fazendo aqui não é confessando o seu amor pela sogra, ela está confessando a sua confiança em Deus. Porque dizer que o meu povo é o seu povo é o meu povo, nesse contexto,
daí a importância de ler o texto no contexto histórico, era abraçar tudo que aquele povo ensinava, enquanto fé, enquanto vida, enquanto moral, enquanto ética. Então, Ruth dizer para Noemi, o seu povo é o meu povo, não significava dizer, eu vou ser naturalizada israelita agora e você. Não, era dizer assim: a vida que o seu povo tem será a minha vida. E mais, o Deus de vocês será o meu Deus. Então, Ruth, ainda que, não sei se é dessa heresia que o Israel está querendo dizer, mas eu já vi pessoas usando esse texto para dizer assim: tá vendo? Não tem problema casar com alguém que não é do povo de Deus, porque Ruth mais à frente vai casar, né? Tá vendo? Ela não era povo de Deus e Obed casou e veio Davi e veio Jesus. Jesus veio de um casamento de um ímpio com um que confiava em Deus. Negativo. Antes disso, Ruth já confiava em Deus. Antes de casar novamente, dar a heresia para a heresia. Antes de Ruth casar e dar a descendência de Davi, ela crê no Deus de Israel. Então, não é algo que é uma mulher que não crê em Deus está indo para Israel. Não. Ela, eu vou usar o termo, né? Ela converteu, ela mudou o seu caminho, ela mudou a sua trajetória porque ela confiou no Deus de Israel. Então ela mudou o seu caminho, ela fez até ontem no estudo nós falamos sobre isso, ela fez uma conversão. Orfa foi no caminho natural, idolatria e paganismo. Ruth fez uma conversão porque ela creu no Deus de Noemi. Então ela adquiriu, ela teve uma nova vida. Então, irmãos, olha só, o que é a conversão, né? Essa nova vida? Primeiro, é conhecimento do Senhor e abandono Aliás, perdão, o que eu quero dizer é o seguinte, que existem três tipos de pessoas que conhecem o Senhor, conhecem o Evangelho, conhecem o caminho do Senhor e abandonam. Abandonam esse caminho, mas que porventura sendo restaurados pelo Senhor, podem voltar a esse caminho. Então, existem pessoas que, desde pequenos, ouvem o Evangelho, ou que por muitas vezes ouviram o Evangelho, e que decidiram por um tempo, pelos motivos mais diversos, andarem longe do Senhor. Mas muitos, em um determinado momento, percebem que devem voltar ao Senhor. Existe também o caminho do conhecimento do Senhor e rebeldia. Aqueles que conhecem a Deus, mas não querem compromisso com o Senhor. Conhecem as verdades a respeito do Deus verdadeiro, mas preferem continuar seguindo a deuses falsos. Conhecem aquilo que Jesus fez e conhecem a singularidade de Jesus como Salvador, mas preferem andar em rebeldia e procurando outros mediadores e outros salvadores que não o Senhor Jesus Cristo. Mas existe um terceiro caminho também: o conhecimento do Senhor e a conversão. O conhecimento do Senhor e a mudança radical de vida. O conhecimento do Senhor e o caminho de desfrutar agora uma nova vida. Isso foi o que aconteceu com Ruth, isso é o que acontece com quem confia no Senhor Jesus. Então, existem muitos que ouvem sobre Jesus e sobre o Evangelho desde sempre, mas nunca isso fez diferença na vida deles. O problema disso é que, se permanecerem nesses caminhos, serão condenados com toda justiça, porque conheceram o Evangelho. Vai falar um pouco sobre Hebreus 6, que nós lemos no início. Vai falar um pouco sobre isso. Conheceram a verdade, tiveram contato com a verdade, tiveram contato com o fato de que Deus é zeloso do seu povo, ama e cuida do seu povo, mas decidiram, ainda que por um momento, andar longe. Nós conhecemos aqueles que sabem muitas coisas a respeito de Deus e do seu Filho Jesus Cristo, mas não querem compromisso nenhum com ele. Ao passo que a nossa realidade, de muitos de nós, estávamos andando diretamente numa vida idólatra, pagã, uma vida que nem tomava conhecimento do Senhor. Mas no momento em que tomamos conhecimento, a nossa vida muda completamente. Então nós temos agora uma nova vida transformada pela fé no Senhor. Então, diferente do que muitos pensam, o Evangelho não oferece uma nova religião, mas o Evangelho nos oferece uma nova vida confiando em Deus e deixando para trás falsos deuses e vida pagã. Não é isso que nós vemos em Ruth? Não é isso que o Evangelho nos oferece? Então, lendo a história de Ruth, nós conseguimos perceber ali os aspectos verdadeiros do Evangelho. Por analogia, nós vemos que aquilo que aconteceu com ela, porque ela confiou em Deus, acontece com aquele que confia no Senhor Jesus Cristo. Então, talvez tenha alguém assistindo que não é membro de uma igreja,
talvez tenha alguém assistindo que talvez nem seja cristão, não entenda muito dessas coisas, e pensa que o Evangelho nos coloca diante de uma nova religião. Mas não é isso. O Evangelho nos coloca diante da verdade. O Evangelho nos coloca diante de uma ruptura com uma vida passada, com uma vida de idolatria e de rebeldia contra o Senhor, e o Evangelho nos oferece então uma nova vida, que é confiada no Senhor, uma vida que é olhando para Deus e crendo no Senhor Jesus Cristo e deixando para trás tudo aquilo que nós éramos e que nós fazíamos. A confiança que nós tínhamos nos falsos deuses. Então, a conversão proposta pelo Evangelho ao homem é uma ruptura completa. Assim como aconteceu com Ruth, também a acontecer conosco. Então, esse é um primeiro aspecto em Ruth que nós encontramos que podemos fazer uma analogia com o Evangelho, que é os caminhos possíveis, né, que uma pessoa pode tomar, mas o caminho de conversão que o Evangelho pode colocar o homem. Esse texto, o livro de Ruth, né, não o texto, mas todo o livro de Ruth, nos mostra um segundo aspecto, é, muito importante na história de Ruth e na história de Israel, que é a figura do resgatador, que é Boaz. Boaz é o resgatador de Ruth. Eu vou ler um texto aqui, mas eu vou dar uma explicação porque a história, o envolvimento de Boaz com Ruth, ele é muito longo. Então, para não colocar todo o texto aqui, eu coloquei alguns versículos. Eu vou ler e depois vou explicar. Boaz, ou melhor, eu vou explicar antes, para fundamentar bem o contexto que nós vamos ler. Noemi e Ruth, então, chegam de volta a Belém. As pessoas veem Noemi, se compadecem dela, por saber tudo aquilo que aconteceu, mas felizes de vê-la de volta. Então elas estão agora precisando dar continuidade na vida delas. Ruth então fala assim para Noemi: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou em algum campo e vou colher alguma coisa, porque tinha a lei em Israel que quando se colhia alguma coisa, não deveria se colher tudo, deveria deixar algo para trás para os pobres colherem também e não passarem fome. Então Ruth vai a um campo colher. E ela, o texto nos diz que ela entra casualmente, mas esse casualmente do texto está mostrando por trás a providência de Deus, ela entra no campo de um homem chamado Boaz. Esse homem, então, conhece Ruth, vê ali que ela está cuidando da sogra e dela mesma, está ali, e ele dá ordens aos seus empregados para que deixem que ela faça tudo ali, que ninguém toque nela, que ninguém faça nada de ruim com ela. Então ele preserva para que ela se mantenha viva. Então ele toma conhecimento de que ela é nora de Ruth, de Noemi, e ele então vai providenciar para que ela não simplesmente fique ali colhendo as migalhas e tudo, mas que ele seja o resgatador dela. O que é o resgatador? Qual é o papel do resgatador? No povo de Israel era assim: um homem tinha uma terra. Se ele morresse, a terra era do seu filho. Mas se ele não tivesse filho, ou no caso de Elimeleque, o filho também morreu, o parente mais próximo tinha o direito de resgatar aquela terra. Então ele pegava aquela terra, e a terra agora era dele, e ele cuidava daquela terra sabendo que estava dentro da família. Então, se um pai morresse sem filhos, o irmão, por exemplo, ou o tio, o parente mais próximo, tinha o direito de resgatar aquela terra. Resgatar aquela terra significava continuar cuidando dela, zelando da terra, inclusive da família daquele que era o antigo dono da terra, no caso de não ter outros homens, por exemplo, mulheres. Então ele deveria também cuidar. O papel do resgatador era como um tutor, era aquele que iria dar continuidade ao trabalho daquele homem que morreu sem deixar descendente. Então, esse era o papel do resgatador. Então, Boaz ele vai atrás de quem é o parente mais próximo, porque ele, vamos dizer assim, era o segundo. Então, ele vai atrás de quem era o mais próximo, porque ele queria resgatar aquela terra, mas ele não estava pensando na terra, ele queria resgatar por causa de Ruth. Então, lá no capítulo 4, já ao final do livro, diz assim: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, ou seja, o primeiro resgatador, o primeiro homem que tinha direito. Então lhe disse: Ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou.
Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Tomar os 10 anciãos era um sinal de. Era como a burocracia de hoje. Ele ia pegar testemunhas para fazer um negócio e aqueles anciãos seriam a testemunha que dariam fé de que aquele negócio foi feito. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas e a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão assentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: Eu a resgatarei, o outro homem. Disse, porém, Boaz: No dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: Para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume de Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: Compra-a tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunha de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Rute, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos, e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entrar na tua casa como a Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Então, olha só, ele vai lá, ele resgata a terra, mas olha só o que ele faz com o homem lá, que era o primeiro resgatador. Ele fala assim, ó, você tem que resgatar a terra, mas é o seguinte, quando você resgatar, você vai ter que tomar Ruth como sua mulher. E o filho que ela tiver não terá o seu nome, terá o nome de Malom, e a terra que você está resgatando agora será do filho dele. Não será totalmente sua e de seus filhos, mas será do filho dele. Isso, irmãos, era uma lei em Israel para que o nome do homem que morreu sem filhos não acabasse. Então, de direito, aquele filho que ele tivesse seria, legalmente falando, filho de Malom e a herança seria dele. Então aquele homem recusa. Não, desse jeito eu não vou, não dá para que não prejudique a minha herança, então faz isso você. E Boaz, sabendo que não teria sua herança para sempre, que seria do filho que herdaria o nome de Malom, ele então resgata aquela terra e ele salva Ruth e ele se casa com Ruth, sendo então o seu resgatador. Então há a necessidade de um resgatador. Há uma necessidade de que alguém cuidasse tanto da terra quanto de Noemi. Elas estão agora à mercê de alguém e elas precisam disso. Então Boaz se apresenta como esse resgatador que era necessário. Esse resgatador encontrado foi Boaz, e esse resgatador demonstra graça e compaixão. Ele não tinha obrigação de resgatar Ruth, ele não tinha obrigação de suscitar descendência a outro homem. Ele não tinha necessidade, porque ele já tinha suas posses, ele já tinha sua herança, ele já tinha sua terra. Mas ele, por graça, sem obrigação, e por compaixão, amando a Ruth, então ele decide fazer isso. Ele decide ser o resgatador para salvar aquela mulher e salvar a descendência dela. Então, quando nós. Olha só que interessante. É, o que Boaz fala a respeito de Ruth. Lá no capítulo 2, versículos 11 e 12. Respondeu Boaz e lhe disse a Ruth: Bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio.
Então, ele sabia daquilo que ela havia feito para a sogra e ele decide então resgatá-la. Agora, irmãos, vendo aqui o que Boaz faz a Ruth, nós percebemos que todo aquele que está, vamos dizer assim, longe do Senhor, ele precisa de um resgatador. Ele tem a necessidade de alguém que o resgate porque ele não consegue fazer isso por si mesmo. E essa figura do resgatador no Antigo Testamento ela é muito forte, não só aqui em Ruth, porque esse termo, né, o resgatador, também pode ser traduzido ou entendido como o redentor, é de fato aquilo que Jesus veio ser e aquilo que ele veio fazer. Então, o resgate é aquilo que todo homem precisa. Ele precisa de que alguém o retire da situação que ele está, e esse resgatador é o próprio Senhor Jesus. Ele faz por graça, porque o homem não merece e ele nem tem obrigação de salvar, mas ele faz por graça e por compaixão. Ao se compadecer do pecador e amá-lo, o pecador que o Senhor decidiu salvar, o Senhor Jesus faz isso por ele, agindo então como resgatador. Então, se nós vimos, num primeiro ponto, uma analogia com o Evangelho, nós vemos agora uma analogia com a pessoa do resgatador, aquele que, sem ter obrigação, paga um preço para resgatar aqueles que têm necessidade de ser resgatado, fazendo isso não por méritos, mas fazendo isso por graça e por compaixão. Então, todos têm a necessidade de um resgatador. E o resgatador, o redentor encontrado, é o Senhor Jesus Cristo. E o casamento, é, é, nós vimos ali Boaz se casando com Ruth, o casamento ele é uma analogia perfeita, feita por Paulo lá em Efésios, da união mística que há de Cristo com o cristão, com a igreja. Então, na verdade, o pastor John Piper, ele vai dizer que o casamento foi criado para isso, mas independente se o casamento foi criado para nos ensinar sobre Jesus e a igreja, na verdade ele é a melhor analogia que existe, porque aquilo que Boaz faz é assumir o papel de cuidador, de protetor, de sustentador de uma mulher que nem pertencia ao povo de Deus, mas que, por confiar em Deus, entrou debaixo desse cuidado, se abrigou, como o Boaz mesmo diz, se abrigou debaixo do Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo é ele que faz. Ele se torna o marido da igreja, ele se torna o noivo da igreja. Ele cuida, ele sustenta, ele provê o que a igreja precisa, ele provê o necessário para a vida da igreja, para a vida do salvo, resgatando esse crente da situação que ele vivia antes, trazendo para junto de si, fazendo dele povo de Deus. Então, o que nós vemos nesse texto é aquilo que Jesus disse, né? Não fostes vós que escolhestes a mim. Cristo, por amor e graça, sem obrigatoriedade, decidiu resgatar para si um povo. Ele escolheu alguns para ser parte desse povo e, por graça e misericórdia, ele salva esses que ele escolheu, resgatando do pecado e resgatando da miséria. Existe um terceiro aspecto muito importante nesse texto, por isso que eu disse anteriormente que ele é uma analogia, ele não funciona como uma tipologia, mas alguns pontos do livro vão nos apontar para a pessoa de Cristo, e nós temos aqui algumas informações muito importantes. Muitas vezes nós ignoramos um pouco a abertura de um livro bíblico e o encerramento. Paulo, né, nós lemos a carta de Paulo, a saudação quando ele despede, nós ignoramos, falamos, não, isso aqui é menos importante, mas são partes dos livros bíblicos muito ricos em informação. Nós vamos observar agora que a última perícope, o último parágrafo do livro de Ruth, tem uma informação muito importante, que é o nascimento de um menino. Ruth, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 22, a última parte, a última perícope do livro de Ruth. Diz assim: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço,
e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Agora, olha a informação que o livro de Ruth nos dá. Este é pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Aqui nós vemos algo muito importante. Não foi só Boaz que agiu de maneira graciosa, mas ele agiu de maneira graciosa copiando o próprio Deus, que agiu de maneira graciosa, porque até chegar em Davi, nós temos aqui duas situações que envolveram pessoas que não eram do povo de Deus. Primeiro, Pérez. Pérez é filho de Judá, mas ele não é filho de Judá com sua esposa, ele é filho de Judá com sua nora, numa situação pecaminosa que ele se envolveu e nasceram ali dois filhos, é, nascidos de Tamar, né, a mãe de Pérez. E dessa situação, Tamar, que também não era do povo de Israel, o Senhor gerou Obed, Boaz. E Boaz, também de uma mulher que não temia a Deus, mas passou a temer a Deus e se tornou então povo de Deus, gerou Obed, vô de Davi. E nós vemos que Davi, daquela que fora mulher de Urias, Batseba, chega lá no final Jesus Cristo, a descendência. Então, o que nós vemos nesse texto é que há um nascimento muito importante aqui. Há uma criança se destacando muito importante no livro de Ruth, e nós já estamos aqui caminhando para o nosso encerramento. Portanto, se algum irmão tiver mais alguma pergunta, depois eu vou voltar na pergunta do Israel, mas se alguém tiver mais alguma pergunta, pode ir já preparando aí que nós estamos caminhando para o encerramento. Então, o que nós vemos nesse texto é um testemunho do povo sobre Ruth. As pessoas ali testemunham do amor que ela tinha pela sogra e por como Deus a abençoou de maneira graciosa, concedendo a ela e também concedendo a Noemi essa criança, porque de um era filho, de outro era neto, mas de ambas era o resgatador. Então, aquela criança que veio desse casamento, ela foi o resgatador daquelas mulheres. E não só o testemunho do povo sobre Ruth, mas a oração que aquelas mulheres de Israel faziam, que ele seja afamado em todo Israel. Então é, eles reconheciam que a, a bênção de Deus sobre aquela criança seria, não só, ou reconheciam ou pediam a Deus que a bênção sobre aquela criança extrapolasse muito as bênçãos comuns. Então eles pediam, né, que essa criança seja afamada em todo Israel. E essa oração foi respondida. Porque de Boaz então vem Obed, de Obed vem Davi e de Davi vem Cristo. É claro que elas não estão sabendo, o clamor não é para que daquela criança viesse o Messias. A oração não é essa. Por isso aqui não funciona como uma tipologia, mas é uma analogia porque elas entendiam que aquele nascimento, aquela criança, traria alegria não só para Noemi, não só para Ruth, mas para todo o povo de Israel. Que a bênção de Deus em fazer Ruth conceber não seria restrita a elas, mas a todo o povo de Deus. Então, aquele nascimento, aquela criança que veio por uma situação graciosa e compassiva, aquela criança abençoaria o povo de Israel. E Deus ouviu essa oração, porque a descendência dessa criança não abençoou somente Israel. A descendência dessa criança cumpriu as promessas que Deus fez a Abraão, de que traria por meio da semente dele bênçãos a todas as famílias da terra. Quando terminar o nosso estudo, leia Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. Leia esse texto para você ver essa promessa, essa oração sendo respondida. Mateus capítulo 1, versículo 1 ao versículo 17. Terminando o estudo, leia e você vai entender melhor aqui. Então, esse menino seria bênção para todos. E é interessante porque a descendência de Obed foi um menino também. E esse menino não abençoou somente a sua família. Esse menino não abençoou somente o seu povo, mas esse menino abençoou todos quantos pertencem ao povo de Deus. Jesus não veio somente para os judeus. É claro que o Evangelho mesmo diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas por quê? Porque isso já estava no plano de Deus.
A rejeição estava no propósito de Deus para que ele alcançasse todos os povos da terra, para que em todos os povos, aqueles que olhassem para Jesus Cristo e crescem nele, aqueles que se convertessem, aqueles que tivessem uma mudança de vida, aqueles que se unissem a Jesus Cristo por meio de um matrimônio espiritual, vamos dizer assim, fossem abençoados por ele. Então nós que cremos em Jesus, como Ruth fez, que confiamos nele, convertemos ao Senhor Jesus, que passamos por essa mudança de vida, nós que passamos por isso por ter a necessidade de um resgatador e encontrando esse resgatador em Jesus Cristo, também temos esse sinal da nova vida que é o Filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo, no qual nós colocamos a nossa confiança, no qual nós colocamos a nossa esperança. Então, lembrando de Isaías, quando Isaías diz assim: um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, para que venha o seu reino. Então, esse menino que nasceu, Jesus Cristo, é o nosso resgatador. Esse menino que nasceu é o que nos dá amparo. Esse menino que nasceu é debaixo de quem nós nos escondemos para sermos salvos da ira de Deus. Então, esse menino que nasceu, Jesus Cristo, é o Filho de Deus e é o nosso resgatador. Eu vou responder duas perguntas aqui. O Rafael está perguntando se esse Obed não é o Obed que a arca ficou na casa dele, não. Não, são situações diferentes, até situações históricas diferentes e são outras, é outra pessoa. A Renata está perguntando aqui se nessa genealogia há também outra estrangeira que se converteu, Raabe. Exatamente. Ó, a Renata está me lembrando algo que fugiu aqui a minha memória, porque eu lembrava que tinham três estrangeiras na genealogia de Jesus. E ela está me lembrando aqui de Raabe. Nós temos Tamar. Aliás, eu estou abrindo aqui o texto de Mateus capítulo 1, do 1 ao 17, porque nós vamos ver a genealogia de Jesus, nós vamos ver o seguinte. Jacó, aí vem Judá, que gerou de Tamar, Pérez e Zera. Então aqui já não era Tamar a esposa mesmo de fato de Judá, mas foi uma situação pecaminosa. Mas Deus, por graça e misericórdia, toma como povo seu aqueles que creem nele. Então vem falando de Arão, Aminadab, tal, e vem chegando, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Raabe, aquela que era de Jericó e não cria, aliás, e creu no Deus de Israel, e ela pediu, escondeu os espias e ajudou Israel a destruir Jericó. Ela não fez isso só por causa do exército. O texto lá de Josué é claro em dizer que ela temeu o Deus de Israel. Então Raabe temeu a Deus e qual foi a promessa, a bênção que Raabe recebeu? De descendência, de filhos no meio do povo de Deus. E olha só, ela entrou na genealogia de Jesus. Então Raabe é mãe de Boaz, Boaz de Ruth gerou Obed. E nós vemos lá à frente Obed e Davi, Salomão. Agora olha só, Mateus não coloca assim, Salomão de Batseba. Coloca assim, Salomão da que fora mulher de Urias. Ou seja, para lembrar, para não deixar esquecido que foi uma situação também pecaminosa. Mas Deus, por graça, por compaixão, ele toma homens pecadores e situações pecaminosas e cumpre a sua vontade. Então, a genealogia de Jesus é simplesmente maravilhosa. Eu já preguei algumas vezes nesse texto da genealogia de Jesus, porque é um texto maravilhoso sobre os propósitos de Deus e a fidelidade de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus, o cumprimento da palavra de Deus. Então, irmãos, voltando aqui a Ruth, ao livro de Ruth, o descendente de Davi, Jesus Cristo, também resgatador do seu povo, é que torna a mudança de vida verdadeira e definitiva. Então, conclusão. Mais uma vez, voltando à conclusão, não necessariamente do texto, mas da maneira como nós lemos esse texto. Ruth, da estrangeira ao rei Jesus. Como que nós fizemos, então, da leitura até a aplicação? Nós lemos a leitura entendendo o seu contexto histórico, presente no próprio livro. Se eu quiser aprender mais, eu leio o livro de Juízes, que é o contexto histórico onde essa narrativa acontece. Então, eu
Tá vendo, irmãos, como que aquelas regras que eu falei no início, aquelas dicas de leitura, elas não são algo difíceis, impossíveis de nós fazermos? Nós simplesmente lemos o livro de Ruth. Não lemos todo aqui por causa do tempo, mas ler o livro de Ruth vai me dar uma compreensão do texto histórico. Eu não preciso necessariamente ler o texto já querendo aplicar na minha vida. Eu posso ler para conhecer a história. Então nós lemos, compreendemos no contexto histórico. Depois nós vemos a analogia de Ruth com um novo convertido, porque o temor de Deus levou Ruth a desejar aquele povo, ser parte daquele povo é o que acontece com o convertido. Nós entendemos um ponto de contato, que é a descendência de Davi, que o filho de Davi, ele é aquilo que Boaz foi, ele é o resgatador, e nele havia ainda a promessa de ser ainda mais do que aquilo que Boaz foi na pessoa de Cristo. Então, irmãos, se ficou alguma dúvida, os irmãos podem colocar aí na- nas perguntas, mas o que eu desejo com isso, primeiro é que nós leiamos o texto e sejamos edificados pelo texto. Primeiro é isso, que o texto fale conosco, que a palavra do Senhor nos transforme. Mas que nós entendamos que existem maneiras de nós lermos a Bíblia, o Antigo Testamento, de maneira mais proveitosa. Não ler de uma maneira moralista, como se o Antigo Testamento falasse só de lei, e nem lêssemos como se o Antigo Testamento falasse só de narrativas fantásticas, Mar Vermelho, milagres e tal, como se isso estivesse muito distante de nós. E nem fazer uma leitura somente que aponta para o futuro, no sentido assim de profecias apocalípticas e que vão se cumprir só no futuro. Não, por uma leitura, pela meditação, por uma leitura sem pressa, por uma leitura dedicada, por uma leitura constante, familiarizada com a Bíblia, nós temos capacidade de enxergar no Antigo Testamento a presença do Evangelho, a presença da pessoa de Cristo, ainda que de maneira embrionária. Mas sabe o que isso causa em nós? Um enriquecimento do nosso desejo de ler a Bíblia. Isso faz com que nós leiamos o Antigo Testamento, não vendo agora realidades tão distantes de nós, mas como estava tudo sendo preparado para o Senhor Jesus Cristo e como agora, por meio dele, nós voltamos para o Antigo Testamento entendendo todas as coisas. Então, o nosso objetivo nesses estudos, irmãos, é que cada um de nós tenha condição de abrir a sua Bíblia, ler a Bíblia e ter uma leitura mais proveitosa quanto possível. Porque, como eu tenho falado, conhecer a Bíblia significa conhecer a Deus. Quanto mais eu conheço a Bíblia, mais eu conheço a Deus. Se eu ignoro a Bíblia, eu ignoro o conhecimento de Deus. Se eu não conheço nada da Bíblia, eu fico sem conhecer quase nada de Deus. Então, quanto mais nos aproximamos das Escrituras, com desejo, com anseio e com proveito, mais nós conheceremos a Deus. Aqui tem uma pergunta do Frederico. Boaz, sendo filho de Raabe, provavelmente teve a influência de seus pais e, vendo o testemunho de sua própria mãe, no futuro foi resgatador de uma estrangeira já convertida. Como é importante o bom exemplo dos pais como cristãos. Exatamente, exatamente. Boaz, sendo filho de uma estrangeira, né, que experimentou dessa graça e dessa compaixão e dessa misericórdia, vendo isso e vendo como a mãe foi temente a Deus, temeu de fato, ele replica essa graça e essa misericórdia que ele conheceu. E não é isso que acontece conosco no Evangelho? Não é isso que a bem-aventurança diz? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram misericórdia, ou seja, nós passamos aquilo que nós conhecemos no Evangelho. Por que que o cristão perdoa? Não é porque o cristão é melhor do que outra pessoa. Não é porque o cristão tem uma ética mais aguçada. O cristão perdoa porque ele sabe que ele foi perdoado. Por que que temos compaixão das pessoas? Não é porque somos super espirituais. É porque nós fomos alvos de compaixão. Então, aquilo que nós recebemos do Senhor, nós somos capacitados pelo Espírito Santo a passar para os outros também, não para que a nossa luz brilhe, mas para que a luz do Senhor Jesus brilhe em nós, para que o Senhor seja glorificado quando as nossas boas obras sejam vistas, como Pedro vai dizer. Então é isso mesmo, aquilo que ele viu na mãe, aquilo que ela recebeu enquanto graça e misericórdia, ele agora é um dispenseiro dessa graça e dessa misericórdia, sabendo que uma aplicação, né, uma implicação dessa afirmação que o Fred faz,
é que aquilo que nós formos enquanto pais cristãos, não queiramos que os nossos filhos sejam diferentes. Se nós não damos valor às coisas de Deus, não queiramos que os nossos filhos deem. Se nós não amamos a igreja, não esperemos que os nossos filhos amem. Se nós não amamos o povo de Deus, os crentes, com todos os seus defeitos, não esperemos que os nossos filhos amem também. O Filipe está dizendo algo aqui. Interessante que na hora do resgate, Boaz estava pensando primeiro no próximo. Já o senhor fulano, pensando apenas em si mesmo, rejeitou o resgate. Querendo engrandecer o seu nome, não teve o seu nome citado na história e perdeu Ruth, que alguns dizem ser a mulher virtuosa de Provérbios. Exatamente, mas esse é o sentimento natural de todo ser humano. É por isso que nós entendemos que só Jesus é o nosso resgatador, só Ele é o nosso redentor, só Ele é o nosso salvador, porque só Ele detém todas as características necessárias para isso. E exatamente isso, Boaz, ele também temia a Deus. Ele não fez isso porque ele era um cara muito, muito gente boa. Ele não fez isso porque ele era um cara assim muito esperto, muito legal, ou porque ele viu em Ruth um potencial muito grande. Ele fez isso porque ele temeu a Deus. Porque isso é o que a lei mandava fazer, que o irmão, o povo de Israel, não deixasse o nome do seu próximo morrer, mas suscitasse descendência. Então ele obedece à lei de Deus. Ele faz isso por amor a Deus primeiro, por obediência ao Senhor. Irmãos, eu agradeço aí a atenção dos irmãos, estamos caminhando para o final do nosso estudo, né? Agradeço a todos que estão aí acompanhando, ou desde o início, ou um pedaço, aos que estão participando, e eu espero que tenha sido edificante para todos nós. Eu espero que isso aqui, irmãos, que eu faço é muito limitado, né? O tempo, às vezes a gente tem que falar meio correndo, não temos aí a presença física, como é na igreja, né, para que os irmãos possam tirar outras dúvidas. Mas eu espero que tenha sido edificante e o meu desejo sincero é para que os irmãos tenham cada vez maiores condições. O meu desejo é que os irmãos tenham cada vez maiores condições de ter uma leitura proveitosa das Escrituras, que sejam abençoados pela palavra de Deus, que sejam transformados pela palavra de Deus. Eu vou fazer uma oração para nós encerrarmos e se alguém porventura tiver mais alguma dúvida, dá para dar tempo aí de nós colocarmos. Então eu vou orar, depois dar alguns avisos e depois encerrar o estudo. Então vamos orar, feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Ó Pai, nós bendizemos o Teu nome, louvamos ao Senhor por esse período de estudo, esse tempo que nós temos. Louvamos ao Senhor pela Tua palavra que nos mostra coisas infindáveis a respeito do Senhor. A Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, os Teus propósitos, a Tua fidelidade, o Teu amor, a sabedoria do Senhor, tudo, ó Pai, a respeito do Senhor nos maravilha por sabermos, ó Deus, como o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Louvamos ao Senhor pelo privilégio de conhecer a Tua palavra e de sermos transformados pela Tua palavra. Louvamos ao Senhor por cada um que está acompanhando o estudo e clamamos ao Senhor que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, para aprendermos a Tua palavra e sermos edificados por ela. Nós colocamos diante do Senhor a nossa igreja. Nos ajude, ó Pai, nos dê a graça de brevemente estarmos juntos novamente ali na igreja, não mais pela internet, mas próximos uns dos outros, ó Deus, estando juntos, ó Pai, como o Senhor quer e como é o ideal para nós. Abençoe a nossa cidade, nosso país, nos abençoe, ó Pai, nessa pandemia e que isso passe o mais rápido possível, ó Deus, com os menores efeitos possíveis, para que a nossa vida volte ao normal e que aprendamos nisso tudo a confiar no Senhor. Abençoe os irmãos da igreja, os enfermos, abençoe aqueles que estão precisando, ó Pai, de alguma bênção, alguma resposta de oração, questões de emprego, que o Senhor esteja abençoando, questões pessoais, familiares, de saúde, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, todos os nossos irmãos. Colocamos tudo debaixo das Tuas mãos, orando em nome de Jesus. Amém.